Nós chegamos à conclusão de que a sociedade se perdeu quando nos deparamos com um artigo de uma mulher falando sobre o que é ser homem hoje. Quando chegamos nesse ponto, quer dizer que está tudo virado do avesso. Porque uma mulher falar sobre ah, o que o homem pensa, o que ele, os problemas que ele enfrenta, realmente é um descalabro. Porque quando um homem fala de uma mulher, quando ele critica uma mulher, vira um pandemônio. Elas dizem que o homem não tem que dar pitaco na vida da mulher. Agora, por que elas podem dar pitaco? O que elas sabem? O que uma mulher privilegiada sabe sobre a vida de um homem que está em um sistema anti-homem? Me digam. Como que ela sente a discriminação se ela não é homem? Então, assim, ó, são coisas que nos levam a a não ter, assim, ó, consideração mais pelo que as mulheres escrevem. Ainda bem que elas perderam a narrativa. Antigamente, um artigo desse era levado a sério. Agora não. Agora é motivo de chacota. Nós conseguimos isso. Eu vou ler aqui e vocês vão ver que é motivo de chacota isso aqui. Então ela diz assim, ó, o que é ser homem hoje? Colapso do arquétipo de provedor e protetor forte e infalível gerou uma fatura de adoecimento mental. Negativo. Os problemas que os homens estão enfrentando não tem nada a ver com provisão, proteção e ser forte. Os problemas que os homens estão enfrentando, inclusive adoecimento mental, são causas do sistema feminista. Porque no divórcio, os homens sofrem alienação parental, ficam longe dos filhos. Isso causa adoecimento mental. Os homens sofrem falsas acusações, vão presos. Isso causa adoecimento mental. Os homens não têm mais direito de falar nada dentro do casamento. Isso causa adoecimento mental. Não tem nada a ver com provedor e protetor. É o sistema feminista que é apoiado por mulheres como essa Marilis, que causou tudo isso. E outra, as mulheres ainda exigem que o homem seja protetor e provisor, provedor e protetor. Elas exigem ainda. Mesmo elas ganhando, mesmo elas tendo dinheiro. Então, é uma mentira isso. Elas não admitem mais ter os seus papéis de antigamente. Mas elas exigem que os homens tenham. Então, é um arranjo que os homens não devem aceitar. Aqui, ó, a segunda que ela botou. Ao desmontar a armadura, o que se ganha é o direito de ser falível, de expressar sentimentos.
O homem, para a mulher, se ele começar a ser falível, a falhar, a expressar sentimentinhos, elas aguentam até a página 2. E aí elas rejeitam. Essa história de homem sentimental e que admite suas falhas e se expressa, para as mulheres, elas não querem esse tipo de homem. Então, essa é uma das falácias modernísticas. Elas dizem uma coisa, mas na realidade elas buscam outra. A pesquisa Juventude e Masculinidade 2024, feita com apoio do Pacto Global da ONU, essas pesquisas vindo da ONU tem que ter um pé atrás. Revelou que 68% dos jovens entre 18 e 30 anos não têm um modelo claro do que é ser homem hoje. A confusão faz sentido. Só porque que vamos partir do pressuposto que essa pesquisa esteja certa. Vocês sabem por que os jovens de 18 a 30 anos não têm um modelo claro do que é ser homem hoje em dia? Por culpa mesmo do sistema feminista e das mulheres. O modelo feminista, ele inculcou que a família de pai e mãe não era necessária, que era totalmente válida uma família composta por mãe e filhos, que isso daria certo. E está aí o resultado. Homens, rapazes, sem um referencial masculino. Por quê? Porque a maternidade sem o pai junto foi enaltecida na sociedade. E agora que está dando problema, adivinhe, eles dizem que não é culpa do feminismo. Eles começam a achar outros motivos. Como bem eu já disse aqui em outros artigos. Eles causam o problema eles acham que vai dar certo, o problema dá errado, e aí eles começam a achar culpados. Menos eles. O velho roteiro não apenas caducou, como perdeu a relevância. A masculinidade sempre foi resumida à figura do provedor e protetor, forte e infalível. Antigamente, sim. E agora também. Mas a vantagem é que antigamente existia uma mulher honrada, honesta, que fazia por merecer uma provisão e uma proteção. A ter homens fortes. Mas agora o homem tem que fazer aquilo que os homens antigos faziam, mas a mulher não está nem aí. A mulher tem os seus atributos modernos. Aquilo que a mulher antiga fazia, elas não fazem mais. Quer dizer, é um arranjo totalmente privilegiado para as mulheres. Você tem obrigação, eu não tenho. Em muitos casos, essa figura se entendia não só como chefe da casa, mas dono do dinheiro, das decisões da própria mulher.
mantendo o controle na base da imposição e da violência. Assim, ó, você lendo o que uma feminista fala, você jura que você está em um estado de exceção, assim, ó, no patriarcado mais brutal que possa existir. Se você ler, se você vier do outro planeta e ler, você jura. Não, as mulheres estão massacradas. Olha o que ela diz aqui, ó. Que o homem é dono do dinheiro, das decisões, dono da mulher, mantém o controle na base da imposição e da violência. Dá para acreditar numa coisa dessas aqui, que elas escrevem? O homem não apita mais nada hoje dentro de casa. Quem manda dentro de casa é a mulher. Porque ela tem um arcabouço jurídico a favor dela. O homem é só um pagador de conta. Ele não tem autoridade sobre os filhos, não tem autoridade sobre as decisões da casa. Então elas insistem em que o homem é dono da família. E no ano de 2026 nós temos que ler isso. Assim, ó, por isso que esses artigos aqui é para vocês verem que elas estão completamente no nível de insanidade. O colapso desse arquétipo gerou uma fatura de adoecimento mental, isolamento, crise de identidade e revolta. Desorientados e alimentando a paranoia de que são odiados pelas mulheres? Não. Não é paranoia, é a realidade. As mulheres e o sistema que as mulheres compraram odeiam os homens. As provas estão aí. Eu não inventei isso. As provas estão documentadas. Estão em forma de lei, estão em forma de jurisprudência, estão em forma de artigo, está na mídia, está nas novelas, está nos filmes, está nas séries. Há uma sociedade que odeia os homens. Não é paranoia. Ela diz paranoia aqui porque ela está com medinho. Com medinho porque as coisas estão mudando. Sabe quem que tem paranoia? As mulheres. Porque as mulheres, há décadas, alimentam um ataque contra os homens. Para vocês terem uma ideia, elas juram que ainda existe um patriarcado vigente. Elas juram que são oprimidas. Elas juram que o judiciário é patriarcal. Não, essa é demais. O judiciário é patriarcal. Elas dizem isso. Daí, muitos caem. Aqui ela vai falar sobre nós. Muitos caem na armadilha de buscar abrigo em grupos que pregam o ódio ao feminino. Aonde que está o ódio ao feminino? Mostra. Mostra. Não vale só escrever. Tem que mostrar. Aonde que está o ódio ao feminino? Falar que existe 2.500
projetos pró-mulher apenas a nível federal é ódio ao feminino? Falar que existe uma lei de violência doméstica que privilegia só as mulheres e não os homens é ódio ao feminino? Pelo contrário, elas têm ódio ao masculino. E eu já venho relatando isso há tempos. Os relacionamentos não é só mais hipergamia e narcisismo, egocentrismo. É ódio, é ranço. Porque o sistema feminista ele vai adoecendo a mente das mulheres, de tal maneira que elas começam a ter ódio da figura masculina. E nós temos exemplos, páginas no Facebook, postagens no Instagram. Nós temos provas, porque elas não precisam esconder, né? Elas não precisam ir para o submundo da internet. Elas falam às claras. Elas colocam a misandria delas às claras. Tem até livro publicado de ódio contra os homens. Só para vocês terem uma ideia. Mas não, elas falam do ódio feminino. Imagine, né? Se elas têm todos os projetos, os privilégios aprovados, e existe um ódio ao feminino, imagine se não existisse, então, ódio ao feminino. E esses grupos aí, ela diz que prometem a restauração de um passado que desmoronou. Não sei de onde que ela tirou isso aqui. Quem é que está prometendo restauração do passado? Quem fala em restauração do passado ou busca algo do tipo são os cavaleiros brancos, os salvadores do Ocidente. E esses ainda acreditam numa restauração do passado. Agora nós não. Eu não quero restauração do passado. E outra, mesmo que eu quisesse, isso é uma impossibilidade de acontecer. É uma impossibilidade sociológica, antropológica. As mulheres elas não vão retroceder ao passado. O que as mulheres rejeitam não é a masculinidade em si. Rejeita a masculinidade, sim. Rejeita. Mulheres intoxicadas rejeitam. Mas a opressão, o autoritarismo, a incapacidade de diálogo, a fuga da paternidade real e a recusa em ser um adulto funcional que divide a rotina de igual para igual. Opressão e autoritarismo em 2026. É incrível isso aqui. Está escrito. Está escrito. Daria para se dizer que era mentira isso, mas está escrito. Homem opressivo, opressor e autoritário, com todos esses privilégios a favor delas. Não sei aonde, de quem que elas estão falando. Claro, existem certas localidades em que as mulheres elas andam de bico calado. Ah, mas aí nessas localidades as feministas não ousam falar. Elas falam de homens que têm emprego, renda fixa, endereço fixo, não vão fazer nada de
de loucura, desses aí que elas se aproveitam. Agora, lá dos caras lá, barra pesada, ó, bico calado. Cadê a paternidade deles lá? Por que elas não vão lá reclamar? Não entra nem na entrada, né? E ser um adulto funcional que divide a rotina de igual para igual. O que é isso? O homem, além de manter os seus encargos antigos, ele tem que ir para as panelas. Ele tem que lavar a casa. Ele tem que lavar a roupa. É isso aí. É essa rotina do homem funcional. Mas a mulher não precisa ser funcional. A mulher, ela, nesse caso, ela é independente. Ela é uma mulher que conquistou o que ela desejava. Não fazendo as tarefas domésticas, ela é uma mulher independente. Agora, o homem tem que trabalhar e fazer as tarefas domésticas. Enquanto conquistamos aos trancos e barrancos, elas conquistaram, né? Elas conquistaram. Os cavaleiros brancos e os manginas é que deram os direitos. Direitos já não, né? Privilégios para as mulheres. São eles que concedem. É lógico que como as mulheres elas exercem muita influência íntima nos homens, elas conseguem fazer com que os homens decidam a favor delas. Eu já falei sobre isso aí. Então tá lá o deputado casado, ele vai sofrer influência da esposa. Então, de certo modo, os homens aprovam com a canetada, mas por trás sempre tem uma mulher. O direito de sermos o que quisermos, os homens continuam reféns de um manual arcaico e perigoso. Só porque surgiu nós mostrando as verdades, elas estão dizendo que os homens continuam reféns de um manual arcaico e perigoso. Vocês viram como elas têm medo da nossa narrativa? Porque até pouco tempo os homens não estavam reféns de um manual arcaico e perigoso. Os homens estavam evoluindo. Por quê? Porque estavam de bico calado. Agora que surgiu um contraponto, os homens estão com pensamento arcaico e perigoso. Claro, é perigoso para elas, porque coloca na berlinda todos os seus privilégios. Então, realmente, é de se preocupar mesmo. A mulherada tem que se preocupar. É sobre esse Enoque, o psiquiatra e comunicador Jairo Bauer, se debruça no livro Homem Fora da Caixa. Conhecido por conversar com gerações sobre comportamento desde a MTV, ele parte de pesquisas da experiência em consultório e de relatos que recebe nas redes para entender essas angústias e ajudar os homens a ampliar o repertório de possibilidades, entender o século XXI e a salvar a si mesmos de uma engrenagem que também os adoece. Esse eu não conheço esse cara aqui. Esse Jairo Bauer aí deve ser um feminista. Aí eles vêm com aquelas ajudas para os homens serem desconstruídos. Justamente aquilo que
vai dar errado. Ninguém diz que o homem não possa escolher o papel de provedor ou de protetor. Mas até esse arranjo exige um rical. Mas não é o que o homem esteja fazendo questão de ser o papel de fazer o papel de provedor e protetor. Ele tem que fazer isso, porque a mulher exige. Se ele não fizer isso aí, a mulher não fica com ele. Vocês vejam, é a negação da realidade aqui. Proteger não é oprimir e bancar a casa não confere título de posse a ninguém. É uma mentirada do começo ao fim. O homem tem que proteger, tem que prover, não manda em casa, não tem posse sobre a mulher, isso é uma mentira. A mulher é que manda, mas elas insistem em que existe isso ainda. Ao desmontar a armadura, o que se ganha é o direito de ser falível, de expressar sentimentos e de fazer as pazes com a própria vulnerabilidade. É isso aí, é o que aconteceu com o marido da filha daquela mulher que faz o programa lá na Globo há séculos. Aquela que pinta o cabelo de loiro. A mulher é toda desconstruída e o marido era todo desconstruído, todo moderninho. E aí o que aconteceu? A mulher pediu o divórcio dele. Ana Maria Braga. Isso. A filha da Ana Maria Braga é casada com um cara desconstruído. Expressava sentimentos, vulnerabilidade. Ela chutou ele. E agora ele está se queixando que não consegue ver os filhos. Tá aí, ó, tá, é bem feito para os desconstruídos, para os feministas. Tomem na cara, sejam desconstruídos, casem com essas mulheres atuais. Vão lá, insistam, casem, tenham filhos, para depois vocês verem o que vai acontecer. Sejam desconstruídos, sejam modernos. Pode crer que vai dar tudo certo. Então, meus caros, é assim, é mais um artigo aqui que a gente desconstrói, mas assim, as coisas já estão decididas, né? A hegemonia do discurso feminista, ela não existe mais. Nós conseguimos colocar abaixo. E pelos artigos que elas escrevem, elas estão completamente malucas. Já é questão de remédio pesado mesmo. Não é à toa que as mulheres são as maiores consumidoras de remédios tarjas preta. Tem sentido, né? Até mais, meus caros.